Muito boa tarde, estamos ao vivo, seguimos aqui para o nosso 18º dia, chegando ao fim, reta final do nosso desafio de 21 dias de live, sequência aqui, todo dia, segunda a sexta, conteúdo para trazer aí inspiração para a sua vida, trazer coragem, trazer leveza, trazer aí mais consciência sobre como funcionam alguns processos internos que a gente não conhece porque são invisíveis. E esta última semana do desafio estamos falando sobre governo das emoções. Como nós podemos e como nós devemos buscar essa consciência aí sobre as nossas emoções, sobre aquilo que se passa dentro de nós, que precisamos colocar luz sobre essas coisas para que possa expandir a nossa mente e para que possamos reagir melhor às coisas da vida, ter comportamentos mais alinhados aos sonhos do nosso coração, a vida que a gente quer viver. Boa tarde, mãezinha. E essa última semana, governo das emoções. Hoje eu quero trazer luz, gente. Hoje eu quero falar sobre uma emoção aí, né? Um sentimento, na verdade, que a gente vai guardando aí. E é como se... Eu já quero começar com isso. Aliás, eu tô com um sentimento que hoje vai ser uma das melhores lives, porque eu senti muita resistência para entrar nessa live hoje. Algumas coisas aqui aconteceram para não dar certo. E por isso que eu adiei um pouquinho aqui, mas seguimos aqui, firme e forte. Não vou adiar a live. E senti uma certa resistência e eu acredito que hoje vai ser uma das lives mais transformadoras para algumas pessoas, porque isso aqui pega muita gente. E muita gente não está nem dando nome a isso. Então, você vai assistir agora, vai assistir depois, gravado. Ao vivo é diferente porque a gente interage, tem perguntas que eu respondo na hora. E depois que você assistir, você vai enviar para mais pessoas, porque essa live ela vai sim fazer a diferença na sua vida. Porque esse sentimento, quando ele está ali dentro de nós, é como beber doses de veneno, esperando que o efeito seja no outro. Não é nem que o outro morra, é esperando que os efeitos sejam nos outros. E isso acontece de uma forma quase que sofisticada, porque é como se tivesse muita justificativa para esse sentimento dentro de nós. Então, nós precisamos olhar para isso de frente e entender os efeitos, os sinais. Será que eu estou sentindo? Será que isso está guardado de alguma forma dentro de mim? Então eu vou trazer clareza sobre esses sinais e, claro, estratégias para que a gente possa se libertar de alguma forma, né? Para ser uma libertação de alguma forma desse sentimento, que é como se a gente estivesse tomando doses de veneno esperando que os sintomas, que os sinais, que a vida do outro é que seja prejudicada. Boa tarde, paizinho. Então, vamos falar hoje sobre um peso silencioso, um peso invisível, mas que faz com que a gente ande mais pesado mesmo, assim, sem leveza na vida, nos relacionamentos, sem maturidade em alguns momentos. E muita gente forte carrega isso aqui, viu? Muita gente forte, inclusive, carrega isso aqui e nem percebe que está carregando esse peso invisível na alma. Então, vou trazer sobre a raiz da amargura. Vamos falar sobre amargura. Estamos nessa última semana falando de emoções, sentimentos, e eu quero falar sobre amargura. Então, me diga aí se você hoje está com o coração leve, se você se sente com o coração leve, ou se você está aí carregado de histórias mal resolvidas na sua vida, histórias que precisam vir à tona, que precisam ser colocadas aí
na luz para que sejam resolvidas de alguma forma. Boa tarde, sogrinha. Olhe, eu vou já mostrar para vocês um vídeo que a minha sogra mandou aqui para casa hoje, viu? Não é nem uma pessoa, é um anjo. Mas eu vou mostrar para vocês. Obrigada, viu, sogrinha amada? Aproveitar e reconhecer aqui na live. Amei o presente, o Bernardo também. Meu B tá com influenza, gente, tá? Dodó em casa e aí minha sogra sempre se faz presente de todas as formas. Eu vou mostrar pra vocês, vou gravar um story depois. E aí hoje nós vamos falar sobre esse peso emocional silencioso que inclusive pode estar impedindo você de viver essa leveza, né? Hoje você tá com o coração leve ou com o coração cheio aí de uma bagagem de narrativas, de histórias mal resolvidas. Será que ao longo do tempo você foi se tornando aí uma pessoa mais... você acha que é mais madura, mas na verdade você está se tornando mais dura com a vida? Como é que você se percebe depois de ter vivido algumas decepções? O que você tem guardado no seu coração, no solo do seu coração, quando vive decepções, injustiças, traições, enfim? Será que tem alguém na sua vida que quando fala nessa pessoa, quando você pensa nessa pessoa, isso altera o seu estado emocional de alguma forma? Altera ali a sua... como é que você fica no momento? Alguém que tem uma capacidade de tirar de você aí um sentimento ruim, algo que é, né, enfim, sua pior versão. Vamos pensar sobre essas coisas, para que a gente possa começar a entender sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Então, já quero trazer para vocês que a amargura, ela não começa necessariamente com ódio. Não sinto raiva de ninguém, né? Não tenho ódio de ninguém. A amargura, ela não começa com ódio, não necessariamente com essa intensidade. Ela é uma dor não processada. Então, quando nós vamos guardando ali dores não tratadas dentro do solo do nosso coração, isso vai criando, sabe o quê? Isso vai criando raízes. Isso vai criando raízes. Então, eu não estou falando só de uma tristeza, eu não estou falando de uma raiva, que às vezes são coisas mais passageiras que a gente sente e são emoções ali momentâneas. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente frustração, decepção. Eu estou falando de um sentimento que começa a ganhar raiz dentro do nosso coração, que ele começa a ficar. É um ressentimento, né? Um ressentimento prolongado. Ah, pronto, é isso. A amargura, ela muitas vezes é esse ressentimento prolongado, sabe, pessoas que ficam ruminando emocionalmente situações, pessoas que ficam muito fixas em injustiças, muitas vezes levando à vingança, né? Pessoas que ficam revivendo repetidamente dores do passado, coisas que aconteceram e uma narrativa interna de uma vitimização, né? Eu sou vítima do mundo, eu sou vítima do que me aconteceu e essas coisas, elas vão criando raiz, elas vão se tornando ali maiores na medida em que a gente vai guardando, alimentando. Alimentando como? Como é que uma pessoa intencionalmente alimenta um sentimento ruim? Alimentamos. Alimentamos por quê? Porque nós nem temos consciência que eles acontecem. Então, se nós não temos consciência do mal que esses sentimentos vão fazendo dentro de nós, nós acabamos alimentando porque a gente não consegue sair desse ciclo. Então, hoje eu quero trazer para vocês mais clareza sobre isso. Tem muitas pessoas, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que viveram muitas situações muito difíceis, traumáticas, desafiadoras, e eu não tenho dúvidas do quanto de dor as pessoas viveram ou vivem até, né? Pessoas que estão guardando a amargura e esse ressentimento prolongado. A questão que eu quero trazer aqui é que esse sentimento persistente
e a psicologia, a ciência já estuda comprovadamente, essa ruminação contribui para um aumento de adoecimento psíquico, contribui para níveis mais altos de ansiedade, níveis mais altos de depressão. Então, quando esse ressentimento prolongado, essa emoção vai criando raiz dentro do nosso coração, essas emoções não processadas que geram ali esse acúmulo de energia, mantém o corpo num estado de alerta constante. Então é como se, imagina que a amargura é como se tivesse sido essa emoção que perdeu o movimento, esse sentimento ali dentro de nós que perdeu o movimento, que não tem fluidez, que ele não sai do lugar e ele está estagnado. Imagina uma poça de água que não mexe, que a gente não mexe. O que acontece com uma poça de água sem movimento? Me digam, o que acontece com uma poça de água que não tem movimento, que não tem vida? Ela vai apodrecendo, ela vai sendo solo para coisas ruins, né? Enfim, ela não tem movimento. Ela tá ali, estagnada, uma água parada, que não tem vida, né? Que morre tudo que tem dentro, que vai apodrecendo, que vai causando, e não só morrendo, mas vai causando mal, porque vai criar bichos, porque vai criar lodo, vai criar coisas ruins, porque é uma energia que está parada, é uma energia que não tem ali esse movimento, não está fluindo. E aí eu quero trazer um princípio das escrituras para falar sobre isso. Vocês sabem que eu tenho conectado muito a ciência e a espiritualidade. E espiritualidade, gente, é um pilar. Saúde espiritual é um pilar que contribui para nosso bem-estar. Então, eu quero trazer isso à luz das escrituras. Não é qualquer espiritualidade. Eu falo para vocês sempre, né? O meu posicionamento cristocêntrico. E eu entendo a Bíblia como a verdade que nos ensina muitos princípios que hoje, inclusive, a ciência já comprova cientificamente, com estudos, e muita coisa de princípios já está lá. Então, eu quero trazer algo para vocês que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Eu vou ler para vocês, depois vocês vão estudar esse versículo, e aí a gente vai conectar com o que eu estou trazendo aqui. Ó. Vamos lá. Procurem a paz com todos. Eu vou ler o versículo 14 e o 15. Procurem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Vigiem, para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz amarga ou de amargura cresça entre vocês, prejudicando e contagiando uns aos outros. Vigiem para que ninguém abandone a graça e que nenhuma raiz amarga cresça entre vocês, prejudicando e contagiando uns aos outros. Olha só, que nenhuma raiz de amargura cresça, brote. Isso significa que a amargura não é fruto, a amargura é raiz. E a raiz, ela é invisível. Ela acontece de forma, na maior parte das vezes, né, subterrânea, por baixo do solo, mas é ela que sustenta tudo. Então, quando essa raiz está contaminada, ele está dizendo que prejudica e contagia uns aos outros. Então, essa amargura começa no solo do coração, mas afeta todo o entorno, afeta todo mundo. E nós já sabemos que as emoções, elas são contagiosas. Né? Quem já esteve presente aí com pessoas que estão num nível de emoção alto, expansão, vitalidade, e você acaba sendo contagiado por aquilo,
E o contrário também é verdadeiro. Se você está num ambiente que todo mundo reclama, todo mundo murmura, todo mundo é pessimista, todo mundo só vê o que falta, você acaba também se contagiando com isso. As emoções, elas são contagiosas de alguma forma, né? Então, o ressentimento, né, esse ressentimento prolongado que se transforma em raiz de amargura, afeta toda a forma como a gente age no mundo, como a gente interage também com outras pessoas. E aí você começa... Vamos pensar sobre esses sinais, né? O que acontece quando nós estamos alimentando raiz de amargura dentro do nosso coração. A gente começa a reagir muito, achar que tudo é uma ameaça, achar que o outro é mal, né? A gente desconfia de tudo, né? Sem perceber, a gente está ali sempre agindo reativamente, defensivamente, achando que a gente tem que se proteger, achando que é sempre o outro vai atacar, o outro vai trair, o outro vai fazer algo de ruim. E aí, alguns sinais mesmo de quem tem essa raiz de amargura, né? A gente começa a ter dificuldade em celebrar até o sucesso de outras pessoas. Você não celebra, você está o tempo todo se comparando, você não sabe receber crítica, porque acha que é sempre um ataque, acha que é sempre uma coisa que você tem que se defender, que você tem que atacar o outro também. São pessoas que, quando pensam em algumas coisas, né, desse passado, memórias antigas, elas ativam ali emoções muito intensas, né? Então é como se estivesse vivendo no momento presente. Aconteceu há muito tempo, mas quando vem essas memórias, parece que você está sentindo de novo aquelas dores, aqueles mesmos sentimentos, aquela mesma intensidade. E aí você tem necessidades, né? Você tem discursos muito voltados a, sei lá, pessoas que sofreram injustiça, pessoas que sofreram golpes, pessoas que sofreram traição, e isso ficou guardado ainda. Então, discursos sempre sobre isso, né? Essa resistência em confiar novamente nas pessoas, no fluir da vida. Então, isso vem até como uma proteção emocional rígida, né? Como se isso fosse um escudo, uma forma de nos blindar, uma forma de força. Mas, na verdade, essa pessoa está se fechando para possibilidades na vida, né? Ela está se fechando de ver outras coisas, de vivenciar outras coisas. Então, é muito importante que nós possamos primeiro identificar, será que eu estou carregando alguma amargura no meu coração? Amargura de alguém, amargura de pessoas, amargura de situações que aconteceram. Oi, Lucilez, boa tarde, seja bem-vinda. Será que realmente me feriu? Então, o primeiro passo é consciência. Tenha consciência sobre isso. O que é que me feriu? Então, o que me feriu foi rejeição, foi traição, foi injustiça, foi abandono, foi o quê? E quem, né? Não é sobre você lutar contra essa pessoa, ficar lutando contra isso. Não cura ferida, não cura essa raiz de amargura. Então, a primeira coisa é consciência, a primeira coisa é nomear. É primeiro entender, poxa, eu reconheço que eu estou carregando, talvez eu estou alimentando uma raiz ali de amargura com relação a alguém. Algo que me aconteceu com essa pessoa e isso se reflete em todos os relacionamentos que eu tenho. Eu não confio mais em ninguém e aí eu estou guardando isso com essa amargura. E aí, gente, uma das grandes estratégias, a primeira estratégia é nomear, ter consciência. Isso aqui a gente já está entrando nas estratégias, ter consciência. Se você não tem consciência sobre isso, como é que você vai olhar para isso de frente? E eu sei que tem narrativas internas que sustentam isso. E eu sei que muitas vezes essas narrativas são até justas. São até, como se fossem verdadeiras, digamos assim. Ah, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que o outro fez comigo. Eu tenho certeza que são narrativas que fazem sentido, que são genuínas. Mas eu comecei falando, essa live de hoje, eu comecei falando que é como a gente está sentindo isso e é como se estivesse tomando esses dosezinhos de veneno todo dia e a gente acha que o outro é que está sentindo. Então não é sobre o outro, é sobre a gente. Não é sobre ter doído mais, ter doído menos, não é sobre isso. Certamente doeu,
para ter guardado dessa forma. Certamente doeu, mas eu estou falando de um processo de decisão que é de dentro para fora. E uma das decisões, entrando na segunda estratégia, é sobre o perdão. O perdão é uma decisão. Perdão não é sentimento. Perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão. E é uma decisão interna. E também não é amnésia, não é esquecer, né? Não é nada disso, né? Às vezes as pessoas confundem. E eu preciso diferenciar isso aqui para vocês. Perdão não significa, em todas as situações, uma reconciliação, né? Não é a mesma coisa. Em alguns casos, sim, nós vamos precisar reconciliar, restaurar e trabalhar essa decisão interna e essa carga emocional e de sentimento interno. Em alguns casos, sim, o perdão leva a uma reconciliação e a uma restauração, por exemplo, em casamentos, né? Por exemplo, situações de sociedade, de amizades, algumas coisas levam a um perdão e a uma restauração. Em outras situações, perdão não é a mesma coisa que reconciliação, porque reconciliação exige uma reciprocidade. Reconciliação exige que haja essa via de mão dupla. E o perdão, às vezes, não é uma via de mão dupla. Você perdoa e não necessariamente você diz para o outro, mas como é que eu vou perdoar uma pessoa que nem pediu perdão, nem reconheceu? Não é sobre o outro. Não é sobre o outro. Nós estamos falando sobre o solo do seu coração. Nós estamos falando sobre o solo do seu coração, de você decididamente, intencionalmente não guardar a amargura dentro do coração, esse ressentimento prolongado. Então, nós também já sabemos, né? Primeiro que perdão é uma ordem do nosso Pai, do céu, do nosso Criador. Ele deu uma ordem. E o perdão o perdão é uma decisão, né? Primeiro perdoar por obediência, não porque quer, não porque está sentindo. Perdão não é um sentimento. Perdão não é uma emoção. Perdoar é ação. Então, nós precisamos estar atentos a isso como uma estratégia de saúde emocional, né? Então, que diferenciar, né? Perdão, assim, perdão para as escrituras, perdão para nós que somos cristãos, é uma ordem, né? Nós precisamos buscar, obedecer e pedir ajuda, né? Eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil, gente. Se fosse fácil, ele não tinha mandado o Espírito Santo para nos ajudar. Ele mandou o Espírito Santo para nos ajudar, porque não é fácil. Não é fácil. Mas essa decisão de cura, é uma decisão de cura do seu interior, de deixar fluir essa água. A gente começou falando dessa água que está parada. E a água parada apodrece, então nós precisamos cuidar disso, desse solo emocional, desse nosso coração. E estamos falando especificamente de amargura hoje, na nossa live de hoje. Então, perdoar, gente, e aí trazendo a ciência, né? Nós perdoamos primeiro porque entendemos que é a obediência a Deus. E segundo, a ciência prova, mostra que perdão, os benefícios, os inúmeros benefícios do perdão, melhora não só o estresse, melhora até a saúde do seu coração. Você sabia? A ciência comprova até isso. O perdão melhora a saúde cardiovascular. Olha a conexão que a ciência já prova, né? Que nos princípios milenares, lá nas escrituras já está escrito desde sempre, e aí a ciência depois comprova muitas coisas e como é o funcionamento disso, mas é um princípio, perdoar é um princípio. E perdoar não é minimizar, perdoar não é esquecer, perdoar não é amnésia, perdoar é se libertar. Perdoar é se libertar daquilo que doeu, daquilo que traumatizou, daquilo que feriu, daquilo que fez mal, porque nós precisamos e merecemos viver uma vida melhor. E aí, nós precisamos olhar para isso, revisitar essas histórias que nós contamos, não com a mesma dor,
não sente a mesma dor do que você viveu. O nosso cérebro, a nossa mente, ela tem essa grande capacidade de viver um momento passado e como se a gente estivesse vivendo hoje, porque ela não diferencia muito esse tempo. Então, o meu convite é, se você for revisitar essa história, e precisa revisitar para gerar essa libertação, gerar esse perdão, gerar essa cura, mas a questão é, eu estou só revivendo no mesmo ciclo ou eu estou revivendo para cura? Para cura, porque se nós estamos sempre sentindo a mesma carga emocional, a gente está só reforçando essa dor, reforçando essa amargura, e essa raiz ela vai crescendo. Então nós precisamos entender, eu sei que para algumas pessoas, gente, talvez gere dor falar sobre essas coisas. E dói mesmo. Sentir dor é inevitável, o sofrimento é inevitável, não existe uma vida sem dor. Ontem eu falei sobre uma fala de Jesus, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca disse que seria fácil. Mas ficar preso à dor, sabendo todo esse mal que ela faz, não é inteligente. Não é inteligente. Olha para essa dor não como se essa dor fizesse parte da sua identidade. Olha para essa dor sem se colar a ela, como se ela fizesse parte da sua vida. Não, olha para essa dor escolhendo se desligar dela, se livrar dela, se curar dela. E vai doer mesmo. Que bom, amiga, que você está aqui. Sensacional, Livinha. Sensacional, que bom. Então, minha gente, é forte, né? Forte falar de amargura, forte falar sobre perdão. É muito forte. É muito forte. Eu disse no começo da live que eu sofri muita resistência para abrir essa live hoje. Eu já comecei dizendo, ela vai ser forte. Eu sei que algumas pessoas precisam ouvi-la. Então, peço que vocês compartilhem com outras pessoas também, tá, gente? Tem muita gente vivendo aquém do que poderia viver, vivendo aquém do seu potencial, porque está com o solo do coração pesado. Pesado. E a amargura, gente, muitas vezes nos afasta dessa graça de viver uma vida mais leve, uma vida com mais paz. E graça é favor imerecido, não é porque a gente merece, não. Graça que Ele nos deu, que Ele nos promete, é sobre a bondade de Deus, não sobre o nosso merecimento. É sobre o amor dele sobre nós, não sobre aquilo que fazemos ou enfim, por merecimento mesmo, né? Então, olha para a sua vida hoje e me diz se a sua vida está muito pesada. Será que é só excesso de responsabilidade? Ou será que tem a ver com raiz de dores que não estão sendo tratadas, não estão sendo olhadas, não estão sendo revisitadas com o objetivo de cura? E claro que você pode muitas vezes precisar de ajuda. Por isso que terapia é tão importante, é por isso que processos de autoconhecimento são tão importantes. Busque, se você não consegue fazer isso sozinho, se você não consegue lidar com isso sozinha, busque ajuda. Só saiba que pode ser isso que esteja paralisando a sua vida, ou fazendo com que você não caminhe no caminho de graça, no caminho de bênçãos. Faz com que você se sinta menor, faz com que você se sinta menos confiante, menos ousada, menos leve, mais pesada. Pode ser isso que esteja fazendo com que você caminhe mais pesada. E nós não somos chamadas para viver uma vida endurecida, sabe, amargurada. Nós somos chamadas para viver uma vida alinhada, uma vida leve, uma vida com coragem de olhar para as próprias dores, né? Coragem não de olhar para essas dores para justificar, mas para se libertar delas, não para olhar como vítima, mas para tomar uma decisão de viver uma vida mais alinhada
com quem Deus nos fez para ser. Ele nos promete uma vida de abundância. Só que muita gente quer abundância sem acessar essa cura, que já está lá, inclusive. Perdão é um princípio de Deus. E é difícil pra caramba, gente. É difícil pra caramba. Só que exige de nós decidir não carregar mais isso. Estamos falando de raiz, né? Raiz de amargura. Então decide arrancar. Arrancar. Eu quero arrancar. Eu não quero mais carregar. Eu quero começar a me libertar disso. Eu já descobri que eu estou carregando isso. Isso está pesado e eu não quero mais. Pede a ajuda dele, do teu Pai do céu, e busca ajuda, claro, também. Busca ajuda de pessoas que podem pegar na sua mão, que podem te ajudar. Leveza não é a ausência dessas histórias ruins, desses traumas. É decidir não carregar um peso desnecessário. A vida, ela já é dura. Claro que a vida é. A vida é dura, a vida é desafiadora. A vida que nós vivemos é cada vez mais acelerada, mais incerta, mais caótica. Isso tudo é verdade. Mas tem alguns pesos que nós não precisamos carregar a mais. E isso tem a ver com a nossa carga emocional, com esses pesos invisíveis que a gente está colocando na alma, tá bom? Muito bem, gente. Fez sentido aí pra vocês? Decidam por uma vida com mais significado, com mais leveza, com mais alegria. Alegria. É muito bom conviver com pessoas que têm alegria, mesmo diante de problemas, e não pessoas que são amarguradas com a vida, com as pessoas. Então, sempre ruminando, sempre reclamando, sempre olhando o pior das pessoas, sempre desconfiando, sempre achando que algo ruim vai acontecer. Tudo isso vai nos levando a um nível mesmo de adoecimento. Um nível de adoecimento. Isso afeta todas as áreas na nossa vida, né? Isso afeta até o nosso sistema imunológico. Isso aumenta a inflamação no corpo, né? Isso eu nem falei de todos esses aspectos físicos, mas que também acontecem nessa inflamação. Então, quando nós seguimos essas estratégias, nomeamos, perdoamos, esse corpo, ele sente também mais bem-estar, uma redução desse estresse, desse cortisol, né? Coisas que acontecem dentro de nós que nós não sabemos, mas que nós não sabemos por falta de conhecimento. E se você está na live agora, você tem conhecimento sobre isso, sobre esse processamento aí interno. Gente, que Deus abençoe a semana de vocês. Continuaremos aqui até sexta-feira, se Deus quiser, com saúde. Como eu disse para vocês, meu pequeno tá doente, mas eu sigo aqui, 0 sintomas, graças a Deus, protegida para poder continuar contribuindo aqui com a vida de vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã.